Às vezes, o preconceito cega tanto que perdemos de vista quem realmente está na nossa frente. Uma mulher simples chegou numa oficina luxuosa, pedindo apenas ferramentas emprestadas. O dono arrogante e seus mecânicos riram na cara dela. Apostaram contra ela. Fizeram dela motivo de piada. Mas Alicia Brown guardava um segredo que ninguém imaginava. Quando aquele motor roncou pela primeira vez, o silêncio foi tão forte que cortou o ar como uma lâmina. Esta é uma história sobre injustiças que nos revoltam, mas também sobre uma reviravolta que vai deixar você de queixo caído. Era uma terça-feira comum quando Alicia Brown dirigia seu Honda Civic 2008 pelas ruas de Atlanta. Aos 42 anos, ela conhecia bem o peso das responsabilidades. Mãe solteira da Jasmine, de 15 anos, trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade. Não era uma vida fácil, mas era uma vida digna, construída com muito suor e determinação. Alicia sempre saía cedo de casa. Gostava de chegar no escritório antes dos outros, organizar as coisas, preparar o café. Era assim que ela funcionava, sempre um passo à frente, sempre pensando no próximo movimento. Naquela manhã, vestia sua blusa azul marinho simples, calça preta e sapatos baixos confortáveis. Nada chamativo, nada extravagante. Era uma mulher que aprendeu desde cedo que a simplicidade não era sinônimo de inferioridade. O trânsito estava mais pesado que o normal na Peachtree Street, quando aconteceu. Primeiro, foi um barulho estranho vindo do motor, como se algo estivesse lutando para funcionar. Depois, veio aquela fumaça branca espessa que começou a sair do capô, criando uma nuvem densa que a fez ligar imediatamente o pisca-alerta. Não, não, não! Murmurou Alicia, sentindo o coração acelerar. Conhecia aqueles sinais. O carro estava superaquecendo. E ela precisava parar imediatamente antes que o motor fundisse completamente. Olhou ao redor procurando um lugar seguro e viu, do lado direito, uma oficina que parecia saída de uma revista. A placa elegante brilhava sob o sol da manhã. Patterson's Premium Auto Repair, especialistas em veículos de luxo. O prédio era moderno, com uma fachada de vidro que contrastava com as outras construções da região. Na vitrine, carros importados bem cuidados chamavam a atenção. Uma BMW preta, um Mercedes prateado, uma Porsche vermelha que parecia ter saído da concessionária naquela mesma manhã. Alicia conseguiu estacionar seu Honda na frente da oficina, bem ao lado desses carros caríssimos. A diferença era gritante. Seu carro, mesmo bem cuidado, parecia um patinho feio ao lado daqueles cisnes de luxo. Mas ela não tinha escolha. A fumaça continuava saindo e ela precisava de ajuda. Ao descer do carro, Alicia respirou fundo. Sabia que não pertencia àquele ambiente, mas também sabia que uma emergência não escolhe lugar nem hora. Ajeitou a bolsa no ombro e caminhou em direção à entrada da oficina, deixando para trás a segurança do seu pequeno mundo. O interior da Patterson's Premium Auto Repair era bem mais sofisticado que uma oficina comum. O piso era de porcelanato cinza brilhante, sempre impecavelmente limpo. Nas paredes, certificados em molduras elegantes, dividiam espaço com fotos de carros de luxo atendidos ali. Uma recepção de madeira escura bem acabada dominava o ambiente e atrás dela, através de grandes janelas de vidro, era possível ver uma oficina organizada de forma impecável, limpa, bem iluminada, com ferramentas profissionais dispostas com organização exemplar. Foi quando ela viu Gary Patterson pela primeira vez. Alto, cabelos grisalhos penteados para trás, vestindo um polo azul com o logo da oficina bordado discretamente. Aos 50 anos, Gary tinha o porte de quem nasceu com privilégios e nunca questionou se os merecia. Estava conversando com um cliente ao lado de uma Ferrari vermelha, gesticulando com as mãos como quem explica algo muito importante.
Alicia se aproximou devagar, esperando um momento para interromper a conversa. Quando Gary finalmente olhou na direção dela, seus olhos fizeram um rápido escaneamento. Honda, velho, roupas simples, bolsa desgastada. Em menos de 3 segundos, ele já tinha formado sua opinião. "Posso ajudá-la?" perguntou Gary, mas o tom era mais de quem quer se livrar de um inconveniente do que de quem realmente quer ajudar. "Bom dia", respondeu Alicia educadamente. "Meu carro quebrou bem na sua frente. Está superaquecendo, saindo muita fumaça branca do motor. Eu queria saber se vocês poderiam dar uma olhada." Gary olhou pela vitrine e viu o Honda parado na calçada, ainda soltando vapor. Um sorriso irônico apareceu no canto da sua boca. "Senhora, aqui é uma oficina especializada em veículos de alta performance. Trabalhamos com carros importados, sistemas complexos, tecnologia de ponta." Ele fez uma pausa, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. "Seu Honda provavelmente precisa de uma oficina mais adequada ao seu perfil." As palavras de Gary eram educadas na superfície, mas carregadas de condescendência. Alicia sentiu o peso do julgamento, mas manteve a compostura. Tinha passado por situações semelhantes antes e aprendeu que reagir com raiva só confirmava os preconceitos das pessoas. "Entendo", disse ela calmamente, "mas é uma emergência. O carro não vai conseguir chegar em outro lugar. Será que não daria para pelo menos dar uma olhada rápida? Posso pagar pelo serviço." Gary balançou a cabeça negativamente, já perdendo a paciência. "Não é questão de pagamento, senhora. É questão de especialização. Meus mecânicos trabalham com sistemas que seu carro nem possui. Seria perda de tempo para todos os envolvidos." O cliente, ao lado da Ferrari, observava a cena com interesse, claramente desconfortável com a situação. Alicia percebeu que estava sendo rejeitada não apenas tecnicamente, mas socialmente. Naquele ambiente de luxo, ela não era vista como uma cliente em potencial, mas como uma intrusa. A humilhação começava ali, naquele primeiro não carregado de preconceito. Mas Alicia Brown não sabia ainda que aquela recusa seria apenas o primeiro ato de uma história que mudaria completamente a percepção de todos os presentes sobre quem ela realmente era. A recusa de Gary ecoou pela oficina como um martelo batendo em metal frio. Alicia permaneceu parada por alguns segundos, processando não apenas as palavras, mas todo o contexto por trás delas. Conhecia bem aquele tom, aquele olhar de superioridade mal disfarçada. Era o mesmo que enfrentava em lojas caras, em restaurantes sofisticados, em qualquer lugar onde sua presença fosse considerada fora do padrão esperado. "Olha", disse Alicia, mantendo a voz firme, mas respeitosa, "eu entendo que vocês trabalham com carros mais sofisticados, mas será que não poderiam pelo menos me emprestar algumas ferramentas? Eu mesma posso tentar dar uma olhada no problema." Gary riu. Não foi uma risada discreta, mas uma gargalhada alta, que chamou a atenção de todos na oficina. "A senhora quer ferramentas emprestadas para mexer no motor sozinha?" Ele balançou a cabeça como se tivesse ouvido a coisa mais absurda do mundo. "Senhora, essas ferramentas custam milhares de dólares cada uma. São equipamentos de precisão, não brinquedos." Nesse momento, 2 mecânicos se aproximaram da recepção. Jake era um homem robusto de 35 anos, com braços cobertos de tatuagens e um sorriso debochado permanentemente grudado no rosto. Mike era mais novo, talvez uns 28 anos, alto e magro, com aquele jeito de quem sempre seguia a liderança dos outros. Ambos vestiam macacões impecavelmente limpos com seus nomes bordados. "Que foi, chefe?" perguntou Jake, olhando Alicia de cima a baixo. "Algum problema? A senhora aqui quer pegar nossas ferramentas emprestadas para consertar aquele Honda lá fora", explicou Gary, apontando para a rua. "Acha que pode fazer o serviço sozinha." Jake soltou uma risada ainda mais alta que a de Gary. "Sério? A senhora trabalha com mecânica?" Eu
Eu entendo um pouco de carros, respondeu Alicia, sentindo o calor subir pelo pescoço. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Havia muito mais em sua história do que aqueles homens poderiam imaginar. Mike se juntou ao deboche. Um pouquinho, né? Deve ter aprendido no YouTube. Os 3 homens riram juntos, criando uma atmosfera de constrangimento que parecia preencher todo o espaço da oficina luxuosa. Gary cruzou os braços, uma ideia maligna brilhando em seus olhos. Sabe de uma coisa? Vou fazer uma proposta para a senhora. Uma proposta justa. Alicia sentiu um frio na barriga. Conhecia aquele tom. Era o tom de quem estava prestes a humilhar alguém e chamar isso de oportunidade. Eu vou emprestar as ferramentas, continuou Gary, mas com algumas condições bem simples. Primeira, a senhora tem 2 horas para resolver o problema. Segunda, se não conseguir, além de pagar pelo guincho para remover seu carro daqui, a senhora vai ter que admitir, na frente de todos os meus clientes e funcionários, que não sabia o que estava fazendo e que perdeu nosso tempo. Jake bateu palmas, empolgado com a ideia. Isso vai ser melhor que televisão. E mais, acrescentou Gary, claramente se divertindo. Se o carro não ligar na primeira tentativa, a senhora paga $50 pela bagunça que vai fazer na minha oficina. E se estragar alguma ferramenta, o valor sai do seu bolso. Algumas custam mais que seu carro inteiro. Mike riu nervosamente. Chefe, não acha que é meio pesado? Pesado é ter que explicar para meus clientes VIP porque tem um Honda quebrado na frente da minha oficina de luxo, retrucou Gary. Estou sendo generoso ao dar essa chance. Alicia olhou para os 3 homens. Sabia que estavam esperando que ela recuasse, que admitisse derrota antes mesmo de tentar. Era isso que eles queriam. Que ela baixasse a cabeça e saísse dali humilhada, confirmando todos os preconceitos que tinham sobre ela. Mas havia algo que Gary, Jake e Mike não sabiam. Durante todos aqueles anos trabalhando como auxiliar administrativa, Alicia nunca havia falado sobre seu passado profissional, nunca mencionou onde estudou, onde trabalhou antes, o que realmente sabia fazer. Para seus colegas de trabalho, ela era apenas uma mulher simples, que precisava daquele emprego para sustentar a filha. Tudo bem, disse Alicia calmamente. Aceito todas as condições. O silêncio que se seguiu foi carregado de surpresa. Gary esperava uma recusa, talvez uma discussão, certamente lágrimas de frustração. Não esperava aquela aceitação serena e determinada. Tem certeza? Perguntou Gary, uma pontada de inquietação na voz. Porque quando a senhora falhar, e vai falhar, não vai ter volta. Vai ter que cumprir tudo o que foi combinado. Entendi todas as condições, respondeu Alicia. 2 horas, pagar o guincho se falhar, admitir publicamente que não sei o que estou fazendo, $50 se o carro não ligar de primeira e pagar qualquer ferramenta, o que eu danificar. Jake se virou para Mike e sussurrou. Quanto tempo vocês acham que ela vai aguentar antes de desistir? Dou 15 minutos, respondeu Mike em voz baixa. Apostei, disse Jake. Eu dou 10. Gary ouviu a conversa e sorriu. Rapazes, vamos ser justos. Vamos dar uma chance real para a senhora. Jake, traga a caixa de ferramentas completa, a pesada e o multímetro também. Alicia percebeu a maldade por trás da generosidade de Gary. Ele estava propositalmente dificultando coisas, trazendo mais ferramentas do que ela precisaria, equipamentos pesados que seriam difíceis de carregar. Queria que ela desistisse pela dificuldade física antes mesmo de chegar no problema mecânico. Pode trazer, disse ela simplesmente. Enquanto Jake ia buscar as ferramentas, Gary não conseguia esconder sua satisfação. Tinha certeza de que em poucos minutos aquela mulher estaria implorando para ir embora. E quando isso acontecesse, seria uma lição para qualquer outra pessoa que pensasse em aparecer ali, achando que podia se meter onde não pertencia.
O que Gary não sabia era que Alicia Brown não era apenas uma auxiliar administrativa com conhecimentos básicos de mecânica. Havia segredos em seu passado que, quando revelados, transformariam aquela tarde numa das mais constrangedoras da vida dele. A armadilha estava armada, mas a pergunta que pairava no ar era: quem realmente cairia nela? Jake voltou carregando uma caixa de ferramentas que parecia pesar mais que uma criança pequena. O metal reluzente da caixa profissional da marca Snap-on refletia as luzes da oficina, e o barulho que fazia ao ser colocada no chão ecoou como um desafio. Dentro dela, organizadas em compartimentos perfeitos, estavam ferramentas que custavam mais que o salário mensal de muita gente. Chaves de precisão, alemãs, alicates especializados, medidores eletrônicos de última geração. Aqui estão suas ferramentas, senhora, disse Jake com um sorriso malicioso. Espero que saiba usar cada uma delas, porque qualquer arranhão vai custar caro. Gary observava a cena com satisfação crescente. Tinha certeza de que, ao ver o peso e a complexidade daqueles equipamentos, Alicia desistiria na hora. Sabe o que mais? Disse ele, como se tivesse acabado de ter uma ideia genial. Vamos fazer isso direito. Jake, Mike, parem o que estão fazendo. Quero que assistam a esse espetáculo educativo. Sério, chefe? Perguntou Mike, largando a chave inglesa que segurava. Seríssimo. Raramente temos a oportunidade de ver uma aula prática sobre por que existem profissionais qualificados nesse ramo. Gary estava claramente se divertindo, com a própria crueldade. Além do mais, quando ela desistir, vocês vão entender melhor por que cobro o que cobro pelos meus serviços. Jake riu alto. Isso vai ser melhor que aqueles programas de pegadinha da TV. Alicia ouvia tudo, em silêncio, testando o peso da caixa de ferramentas. Era pesada mesmo, mas nada que ela não conseguisse carregar. Tinha carregado coisas muito mais pesadas na vida, tanto no sentido literal quanto no figurado. O que mais a incomodava não era o peso das ferramentas, mas o peso dos olhares de desprezo que sentia sobre si. Quando ela começou a arrastar a caixa em direção ao seu Honda, Gary teve outra brilhante ideia. "Pessoal!" gritou para toda a oficina. "Venham ver isso! A senhora aqui vai nos ensinar como consertar um carro." 3 outros funcionários apareceram de diferentes cantos da oficina. Um estava trabalhando numa Mercedes, outro estava organizando peças e o terceiro estava no computador fazendo orçamentos. Todos largaram suas atividades para assistir ao que consideravam um espetáculo gratuito. "Quanto tempo vocês acham?" perguntou Gary, como um apresentador de programa de TV. Jake apostou 10 minutos, Mike apostou 15. Alguém quer apostar mais? 5 minutos, disse Carlos, o mecânico mais velho. Assim que ela abrir o capô e ver a confusão que está lá dentro, vai correr daqui. Eu aposto que ela nem vai conseguir levantar o capô, riu Danny, o mais novo do grupo. Essas travamentos às vezes empacam e precisa de força. Nesse momento a campainha da porta tocou e um cliente entrou na oficina. Era um homem de meia idade, bem vestido, dirigindo uma BMW X6 preta. Ao ver a aglomeração de funcionários parados, perguntou: "Aconteceu alguma coisa?" "O senhor vai adorar isso", disse Gary, aproximando-se do cliente. "Aquela senhora ali", apontou para Alicia, que estava abrindo o capô do Honda sem dificuldade alguma, "acha que pode consertar o próprio carro. Nós emprestamos as ferramentas só para ver o show." O cliente pareceu desconfortável. "Não acham que isso é um pouco cruel?" "Cruel seria deixar ela estragar o motor tentando por conta própria", respondeu Gary. "Pelo menos aqui ela vai aprender uma lição importante sobre conhecer suas limitações." Enquanto os homens conversavam e faziam suas apostas maldosas, Alicia havia conseguido levantar o capô e estava observando o motor com atenção. Não era a observação desesperada de quem não sabe por onde começar. Era o olhar metódico de quem estava fazendo um diagnóstico sistemático.
Olha só, disse Jake apontando. Ela está olhando para o motor como se fosse entender alguma coisa. Que bonitinho. Deixa ela brincar um pouco antes de desistir, acrescentou Mike. Pelo menos está se divertindo. Mas algo estranho começou a acontecer. Em vez de ficar perdida olhando para o motor, Alicia começou a remover algumas tampas com movimentos precisos e seguros. Suas mãos não tremiam, não hesitavam. Era como se ela soubesse exatamente onde estava cada coisa. Ela sabe onde fica o radiador, murmurou Carlos, com uma pontada de surpresa na voz. Todo mundo sabe onde fica o radiador, rebateu Gary rapidamente. Isso não significa nada. Alicia havia localizado o problema aparente. O líquido de arrefecimento estava completamente vazio e havia sinais de vazamento. Mas em vez de simplesmente adicionar água, como um amador faria, ela pegou uma lanterna da caixa de ferramentas e começou a inspecionar todo o sistema de arrefecimento, procurando a origem exata do vazamento. — Por que ela está com essa lanterna? Perguntou Danny com menos deboche na voz. — Deve estar brincando de detetive, disse Jake, mas sua risada soou menos confiante que antes. A verdade era que os movimentos de Alicia estavam longe de ser aleatórios. Cada ação tinha propósito. Cada verificação seguia uma lógica técnica clara. Quando ela começou a testar a pressão do sistema com um equipamento específico da caixa, os risos começaram a diminuir. Ela sabe usar o medidor de pressão, disse Mike, em voz baixa, mais para si mesmo que para os outros. Beginner's luck, respondeu Gary, mas sua voz carregava agora uma nota de incerteza que não existia antes. Qualquer um pode apertar uns botões. Nesse momento, outro cliente entrou na oficina, uma mulher elegante dirigindo um Audi conversível. Ao ver a multidão observando Alicia trabalhar, perguntou curiosa: "O que está acontecendo?" "Uma cliente está tentando consertar o próprio carro", explicou Gary, tentando manter o tom de diversão, mas já não soando tão convincente. "E está conseguindo?" perguntou a mulher. Gary hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Claro que não, é só uma questão de tempo até ela desistir. Mas lá fora, Alicia havia localizado exatamente onde estava o vazamento. Uma pequena fissura na mangueira inferior do radiador. Com movimentos precisos, ela soltou os grampos, removeu a mangueira danificada e começou a inspecionar se havia mais problemas no sistema. Os observadores notaram que ela não estava mais lutando com as ferramentas. Pelo contrário, parecia saber exatamente qual ferramenta usar para cada tarefa. Suas mãos se moviam com a confiança de quem tinha feito aquilo muitas vezes antes. "Pessoal", disse Carlos baixinho, "vocês não acham que ela está sabendo demais do que está fazendo?" Gary sentiu um frio na barriga, mas rapidamente afastou a sensação. "Impossível. Vocês estão vendo coisas onde não tem. Ela vai falhar. Podem ter certeza." Mas pela primeira vez desde que a brincadeira havia começado, Gary Patterson não estava mais tão certo de que sairia vitorioso daquela situação. E Alicia Brown, concentrada em seu trabalho lá fora, ainda nem havia começado a mostrar do que realmente era capaz. 20 minutos haviam se passado desde que Alicia começou a trabalhar, e algo estranho estava acontecendo na oficina de Gary Patterson. O que deveria ter sido uma sessão rápida de humilhação estava se transformando numa demonstração técnica que ninguém esperava. Alicia havia removido completamente a mangueira danificada e agora estava inspecionando todo o sistema de arrefecimento com uma metodologia que impressionava até mesmo os mecânicos experientes. Ela não estava apenas procurando o óbvio. Estava fazendo uma análise completa, verificando bomba d'água, termostato e até mesmo testando a integridade do radiador. "Ela está verificando a bomba d'água", murmurou Jake para Mike, com um tom que já não tinha nada de debochado. "Por que diabos ela faria isso?" "Talvez porque", respondeu Mike devagar, como se estivesse descobrindo algo inquietante. "Ela realmente sabe o que está fazendo."
Gary ouviu a conversa e sentiu uma pontada de irritação. Claro que não. Ela deve ter decorado alguns passos na internet. Isso não significa que entende o que está fazendo. Mas mesmo enquanto falava, seus olhos estavam grudados na janela, observando cada movimento de Alicia. O que ele via não gostava nada. Alicia havia pegado o multímetro, um equipamento que custara $3.000, e estava testando o sensor de temperatura do motor com a precisão de quem sabia exatamente quais valores procurar. Suas mãos manuseavam o equipamento com familiaridade, ajustando configurações sem nem olhar para o manual. Gente, disse Carlos em voz baixa, ela está usando o multímetro melhor que eu. Impossível, rebateu Gary, mas sua voz soou mais alta que o necessário, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Carlos, você tem 15 anos de experiência. Uma auxiliar administrativa não pode usar esse equipamento melhor que você. Mas a realidade era teimosa. Alicia não apenas sabia usar o multímetro, ela estava fazendo testes que nem todos os mecânicos ali saberiam fazer. Testou a resistência do sensor, verificou a continuidade dos fios e até mesmo fez uma análise da qualidade do sinal elétrico que o sensor enviava para a central do carro. Nesse momento, chegou mais um cliente, Dr. William Harrison, um cardiologista aposentado que dirigia um Porsche 911 cinza e era um dos clientes mais importantes da oficina. Dr. Harrison era daqueles homens distintos que comandavam respeito por onde passavam, não pela arrogância, mas pela sabedoria acumulada ao longo de décadas, salvando vidas. Gary, cumprimentou ele, trouxe meu Porsche para a revisão mensal, mas vejo que tem um evento interessante acontecendo aqui. Gary se apressou em explicar, tentando manter o controle da narrativa. Dr. Harrison, uma situação inusitada. Uma cliente achou que podia consertar o próprio carro e nós, decidimos deixar ela tentar. Dr. Harrison observou pela vitrine. Alicia estava agora na parte mais complexa do trabalho. Havia desmontado parte do sistema elétrico do motor e estava testando cada componente individualmente. Ela parece saber o que está fazendo, comentou o doutor. Aparências enganam, disse Gary rapidamente. Logo ela vai desistir quando perceber que está além da capacidade dela. Mas Alicia estava longe de desistir. Na verdade, tinha acabado de fazer uma descoberta que a deixou preocupada. O sensor de temperatura estava enviando sinais incorretos para a central do carro, o que significava que o problema não era apenas a mangueira furada. Era um defeito mais complexo que poderia ter causado danos sérios ao motor se não fosse corrigido. Para surpresa de todos os observadores, Alicia saiu do carro e foi direto ao porta-malas do Honda. De lá, tirou uma pequena caixa que ninguém havia notado antes. Dentro da caixa estavam peças automotivas novas, ainda nas embalagens originais. Ela trouxe peças próprias? Perguntou Danny, incrédulo. Como ela sabia quais peças ia precisar? Acrescentou Mike. Gary sentiu o sangue gelar. Aquilo não fazia sentido. Como uma pessoa poderia saber antecipadamente quais peças precisaria para um conserto, a menos que ela tenha diagnosticado o problema antes de chegar aqui, disse Dr. Harrison em voz alta, articulando exatamente o pensamento que Gary estava tentando evitar. Alicia voltou ao motor carregando uma mangueira nova, um sensor de temperatura novo e até mesmo um galão de líquido de arrefecimento de alta qualidade. Não eram peças genéricas compradas em qualquer loja de autopeças. Eram componentes originais, caros, específicos para aquele modelo de Honda. Onde ela conseguiu essas peças? Murmurou Jake. A resposta veio quando Alicia começou a instalação. Seus movimentos eram precisos demais, rápidos demais, confiantes demais. Ela não consultava manuais, não hesitava, não cometia os erros típicos de quem está aprendendo.
Era como assistir a um cirurgião trabalhando. Cada corte, cada movimento tinha propósito e precisão. Quando ela começou a remontar o sistema elétrico, os mecânicos da oficina se entreolharam com expressões de crescente desconforto. Alicia estava reorganizando os fios de uma forma mais eficiente que a original, criando um arranjo que facilitaria futuras manutenções. Ela está melhorando o projeto original, disse Carlos em voz baixa, quase sussurrando. Isso é impossível, respondeu Gary, mas sua voz carregava agora uma nota de desespero. Ela não pode saber mais que os engenheiros da Honda. Dr. Harrison se aproximou da vitrine para observar melhor. Como homem de ciência, reconhecia competência quando via. Gary, disse ele calmamente, acho que você subestimou essa mulher. Dr. Harrison, com todo respeito, ela é uma auxiliar administrativa, trabalha em escritório, não pode saber mais de carros que profissionais formados. E como você sabe qual é o background real dela? Perguntou o doutor com aquela tranquilidade de quem já havia visto muitas surpresas na vida. Já perguntou onde ela estudou? Onde trabalhou antes? O que fazia antes de ser auxiliar administrativa? Gary abriu a boca para responder, mas percebeu que não sabia absolutamente nada sobre Alicia, além do que seus preconceitos haviam assumido. Olhou para ela através da vitrine e, pela primeira vez, realmente a viu trabalhando. Alicia havia terminado de instalar o sensor novo e agora estava fazendo algo que deixou todos os mecânicos boquiabertos. Estava calibrando o sistema eletrônico do carro usando apenas o multímetro e alguns conhecimentos que obviamente iam muito além do básico. Ela está reprogramando a central eletrônica, disse Mike incrédulo. Como ela sabe fazer isso? Qualquer um pode. Decorar uns procedimentos, insistiu Gary, mas sua voz soava cada vez menos convincente. Nesse momento chegou outro cliente VIP, Rebecca Martinez, dona de uma das maiores concessionárias de carros importados da cidade. Rebecca era uma mulher de negócios respeitada, conhecida, por sua capacidade de identificar talentos excepcionais na área automotiva. Gary, cumprimentou ela, vim buscar minha Mercedes, mas que interessante o que está acontecendo aqui. Gary tentou mais uma vez controlar a narrativa, mas Rebecca o interrompeu. Aquela mulher lá fora, ela está fazendo uma reprogramação de central eletrônica sem equipamento especializado? Como isso é possível? A pergunta de Rebecca ecoou pela oficina como um sino de alarme. Todos olharam para Gary, esperando uma resposta que ele não tinha. Porque a verdade que ele estava começando a suspeitar, mas se recusava a aceitar, era que Alicia Brown não era quem ele pensava que fosse. E quando ela terminasse aquele concerto, as perguntas que surgiriam seriam muito mais constrangedoras que qualquer resposta que Gary pudesse dar. Faltavam apenas 15 minutos para o prazo de 2 horas que Gary havia estipulado. A tensão na oficina era palpável, como aqueles momentos antes de uma tempestade, quando o ar fica pesado e todo mundo sabe que algo grande está prestes a acontecer. Alicia havia terminado toda a parte técnica do concerto. A mangueira nova estava perfeitamente instalada, o sensor de temperatura havia sido substituído e calibrado, e todo o sistema elétrico estava reorganizado de forma impecável. Agora chegara o momento que todos estavam esperando, a hora de ligar o motor. Mas antes de dar a partida, Alicia fez algo que intrigou todos os observadores. Ela caminhou ao redor do carro e abaixou todos os vidros. Cada vidro foi baixado completamente, numa sequência metódica que parecia ter algum propósito específico. Por que ela está baixando os vidros? Perguntou Danny. Não faço ideia, respondeu Jake, mas sua voz carregava agora um respeito que não existia 2 horas antes. Dr. Harrison, observando atentamente, teve um insight. Ela quer que todos escutem o motor perfeitamente, sem a barreira dos vidros. Quer que não haja dúvida nenhuma sobre a qualidade do concerto. Gary sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquele gesto demonstrava uma confiança que o assustava.
Alicia não estava apenas esperando que o motor funcionasse. Ela estava antecipando que funcionaria tão bem que queria que todos ouvissem à perfeição. Rebecca Martinez se aproximou da vitrine, seus olhos de empresária experiente fixos em Alicia. "Gary", disse ela em voz baixa, "você tem certeza absoluta de que essa mulher é apenas uma auxiliar administrativa?" "É o que ela disse", respondeu Gary, mas sua voz soou incerta mesmo para ele próprio. Lá fora, Alicia entrou no carro e ajustou o banco, os espelhos, verificou se estava tudo em ordem. Seus movimentos eram calmos, quase ritualísticos. Não havia ansiedade, não havia pressa. Era a tranquilidade de quem sabia exatamente o que ia acontecer. Ela colocou a chave na ignição. O silêncio na oficina era absoluto. Clientes, mecânicos, até mesmo Gary pararam de respirar por alguns segundos. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando para ver o que aconteceria nos próximos instantes. Alicia girou a chave. O motor ligou na primeira tentativa. Mas não foi apenas isso que deixou todos em choque. O som que saiu daquele Honda era perfeito. Não era o ronco irregular de um motor que mal conseguia funcionar. Era o som suave, constante e poderoso de um motor funcionando em perfeita harmonia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jake deixou cair a ferramenta que segurava. Mike ficou de boca aberta. Carlos balançou a cabeça em descrença. Gary sentiu suas pernas fraquejarem, mas Alicia não havia terminado. Ela acelerou o motor algumas vezes e cada ronco era perfeito. Depois ligou o ar-condicionado, que funcionou imediatamente. Ligou o rádio, que tocou com clareza cristalina. Testou todas as funções elétricas do carro, uma por uma, demonstrando que não apenas havia consertado o problema original, mas havia otimizado todo o sistema. Dr. Harrison foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Meu Deus", murmurou, "esse motor está funcionando melhor que quando saiu da fábrica." Nesse momento, como se o universo quisesse testar ainda mais os limites do constrangimento de Gary, chegou outro cliente VIP, James Morrison, CEO de uma empresa de tecnologia e dono de uma Ferrari 488 vermelha. James era conhecido por ser extremamente exigente e por entender muito de mecânica, já que havia começado a carreira consertando carros antes de se tornar empresário. "Gary", cumprimentou James, "trouxe a Ferrari para... Mas que som é esse?" Todos olharam para a rua. O Honda de Alicia continuava funcionando com aquele ronco, perfeito, como uma sinfonia mecânica que hipnotizava qualquer um que entendesse de motores. James se aproximou da vitrine, seus olhos de especialista analisando a situação. "Quem fez esse trabalho?" perguntou com admiração genuína na voz. Gary abriu a boca, mas não conseguiu falar. Como explicar que aquele concerto perfeito havia sido feito por alguém que ele havia humilhado publicamente 2 horas antes? Rebecca Martinez respondeu por ele. A própria dona do carro, uma mulher que Gary achava que não sabia nem trocar óleo. James ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Impossível. Esse nível de trabalho é de alguém com anos de experiência em montadoras, décadas talvez. Mas o teste não havia terminado. Como se soubesse que estava sendo observada e julgada, Alicia saiu do carro e caminhou em direção à oficina. Seus passos eram firmes, sua postura ereta. Não havia mais submissão em sua linguagem corporal. Era a caminhada de alguém que havia provado seu ponto e sabia disso. Ela entrou na oficina e foi direto a Gary. "Pronto", disse simplesmente. "O carro está funcionando." Gary olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. Como você... Antes que pudesse terminar a pergunta, James Morrison se adiantou. "Desculpe interromper", disse ele, estendendo a mão para Alicia. "Mas preciso saber, onde você aprendeu a trabalhar assim?" Alicia apertou a mão dele educadamente. "Trabalhei alguns anos com motores", respondeu modestamente. "Alguns anos?" repetiu James, incrédulo. "Senhora, eu conheço mecânicos com 20,
Anos de experiência que não conseguiriam fazer o que você acabou de fazer. Onde exatamente você trabalhou? Mas antes que Alicia pudesse responder, Gary, tentando desesperadamente recuperar algum controle da situação, teve uma ideia que acabaria se tornando o pior erro de sua vida. Tudo bem, disse ele com um sorriso forçado. Você conseguiu consertar seu Honda. Parabéns, mas isso não prova nada. Honda é carro simples, tecnologia básica. Ele apontou para a Ferrari de James. Que tal um teste de verdade? Se você realmente entende de carros, que tal diagnosticar o problema desta Ferrari? O Sr. Morrison trouxe ela aqui porque está com um defeito que nem nossos melhores mecânicos conseguiram identificar. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Gary havia acabado de fazer um desafio público que colocaria sua reputação em jogo definitivamente. Porque se Alicia conseguisse diagnosticar um problema que seus mecânicos especialistas não conseguiram, as perguntas sobre quem ela realmente era se tornariam impossíveis de evitar. E pelo brilho determinado nos olhos de Alicia Brown, Gary Patterson estava prestes a descobrir que havia subestimado muito mais do que imaginava. O desafio de Gary ecoou pela oficina como um tiro no silêncio da madrugada. Todos os presentes entenderam imediatamente a magnitude do que havia acabado de acontecer. Não era mais sobre consertar um Honda com problema simples. Agora, era sobre diagnosticar um defeito complexo numa Ferrari que havia deixado mecânicos especializados perplexos. James Morrison olhou para Gary com uma expressão que misturava surpresa e desaprovação. Gary, você tem certeza disso? Minha Ferrari está com um problema intermitente há semanas. Seus mecânicos já a desmontaram 2 vezes e não conseguiram nem identificar a causa. Exatamente por isso, respondeu Gary, com uma confiança desesperada. Se ela realmente entende de carros como parece entender, não deveria ter problema com um diagnóstico simples. Alicia olhou para a Ferrari vermelha estacionada na área VIP da oficina. Era um modelo 488, uma máquina de quase $500 mil com tecnologia de ponta. O contraste com seu Honda não poderia ser maior, mas em seus olhos não havia intimidação, apenas o mesmo olhar metódico que havia demonstrado antes. Qual é o sintoma? Perguntou ela calmamente. James se surpreendeu com a naturalidade da pergunta. Perda de potência aleatória. Acontece principalmente em altas rotações, mas não sempre. Às vezes funciona perfeitamente. Outras vezes é como se o motor estivesse sendo sufocado. Alicia assentiu, processando a informação. Quantos quilômetros? 23 mil. Sempre usou combustível premium? Sempre. O problema apareceu gradualmente ou de repente? James estava impressionado com a sequência lógica das perguntas. Gradualmente. Começou há cerca de 2 meses, quase imperceptível. Foi piorando devagar. Rebecca Martinez observava a conversa com interesse crescente. Como empresária experiente no ramo automotivo, reconhecia uma avaliação profissional quando via uma. Ela está fazendo as perguntas certas, murmurou para Dr. Harrison. Alicia caminhou até a Ferrari e pediu a James para abrir o capô. O motor V8 Turbo da Ferrari era uma obra de arte da engenharia italiana, com componentes que custavam mais que carros inteiros. Era tecnologia de outro planeta comparada ao Honda que ela havia acabado de consertar. Posso? Perguntou ela apontando para o motor. James assentiu, curioso para ver o que aconteceria. Alicia se debruçou sobre o motor e começou uma inspeção visual metódica. Mas não era a inspeção hesitante de quem não sabe o que procura. Era a análise sistemática de alguém que entendia cada componente, cada sistema, cada possível ponto de falha. Após apenas 2 minutos de inspeção visual, ela se endireitou. Preciso que ligue o motor, disse para James. Mas o problema é intermitente, explicou ele. Pode não aparecer agora. Vai aparecer,
disse Alicia com uma certeza que surpreendeu a todos. James ligou o motor. A Ferrari ronronou perfeitamente, como se não tivesse problema algum. Gary sorriu, pensando que finalmente havia encurralado Alicia. Acelere até 4.000 rotações e mantenha por 15 segundos, instruiu Alicia. James obedeceu. O motor continuou perfeito. Agora solte o acelerador bruscamente e acelere novamente até 5.000 rotações. James fez exatamente o que ela pediu. Na terceira repetição do procedimento, aconteceu. O motor começou a falhar, perdendo potência exatamente como James havia descrito. Pronto, disse Alicia simplesmente. Desligue o motor. O silêncio na oficina era absoluto. Em menos de 4 minutos, Alicia havia conseguido reproduzir um problema que os mecânicos de Gary levavam horas para fazer aparecer quando conseguiam. Como você sabia que ia conseguir fazer o problema aparecer? Perguntou Jake, com admiração genuína na voz. Alicia se debruçou novamente sobre o motor, mas agora foi direto a um ponto específico: o sistema de admissão de ar. Com movimentos precisos, ela desconectou algumas mangueiras e apontou para um componente pequeno e aparentemente insignificante. O problema está aqui, disse ela. Sensor de fluxo de massa de ar com resposta lenta. Quando o motor exige mudanças bruscas de potência, o sensor não consegue se ajustar rapidamente o suficiente, causando uma mistura incorreta de ar e combustível. James ficou boquiaberto. Mas meus mecânicos testaram esse sensor várias vezes. Testaram em laboratório ou no carro funcionando? Perguntou Alicia. Em laboratório, acredito. Esse tipo de falha só aparece sob condições específicas de operação. Em bancada, o sensor funciona perfeitamente. É um defeito conhecido da série 488, fabricada entre 2018 e 2019. A Ferrari emitiu um boletim técnico sobre isso, mas muitas oficinas não têm acesso a essas informações. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Rebecca Martinez. Onde exatamente você teve acesso a boletins técnicos da Ferrari? Perguntou ela, com o olhar afiado de quem estava montando um quebra-cabeças. Alicia hesitou por um momento. Havia chegado ao ponto em que manter o disfarce se tornara impossível. Olhou ao redor da oficina, viu todos os olhares fixos nela, esperando uma resposta que mudaria completamente a percepção que tinham dela. Trabalhei 15 anos na divisão de engenharia da General Motors, disse ela calmamente. Especializei-me em sistemas de injeção eletrônica e diagnóstico de falhas complexas. Depois disso, passei 5 anos liderando equipes de desenvolvimento de motores na Ford. Nos últimos 4 anos, trabalho como consultora independente para montadoras europeias, incluindo Ferrari, Lamborghini e Maserati. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jake deixou cair a ferramenta que segurava pela segunda vez naquela tarde. Mike se apoiou na parede como se suas pernas tivessem virado gelatina. Carlos balançou a cabeça em descrença total. Gary Patterson sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça. Durante 2 horas, havia humilhado publicamente uma das maiores especialistas em motores do país. Uma mulher com mais conhecimento técnico que toda sua equipe junta. Doutor, Harrison foi o primeiro a reagir. Minha Nossa Senhora, disse ele, com admiração e constrangimento na voz. Você é Alicia Brown, a engenheira que desenvolveu o sistema de injeção adaptativa que revolucionou os motores híbridos? Alicia assentiu modestamente. Entre outros, em projetos. Rebecca Martinez se adiantou, estendendo a mão com respeito. Doutora Brown, sou Rebecca Martinez, proprietária da Martinez Import Motors. Seria uma honra convidá-la para ser nossa consultora técnica principal. O salário seria, bem, muito superior ao que você deve estar ganhando como auxiliar administrativa. Dr. Harrison se juntou à conversa. E eu gostaria de oferecer uma parceria. Tenho investimentos em várias empresas de tecnologia automotiva. Seu conhecimento seria inestimável.
Alicia sorriu gentilmente. Agradeço as ofertas, mas estou numa fase da vida em que priorizo estar presente para minha filha. O trabalho como auxiliar administrativa me dá a flexibilidade que preciso. Posso fazer consultorias eventuais nos fins de semana, mas minha prioridade agora é ser mãe. A resposta de Alicia trouxe uma nova dimensão de respeito. Aqui estava uma mulher no topo de sua carreira profissional, reconhecida internacionalmente, que havia escolhido um trabalho simples para poder se dedicar à família. Gary Patterson, que havia permanecido em silêncio desde a revelação, finalmente encontrou sua voz. Eu não sabia. Se eu soubesse quem você era... Alicia o interrompeu suavemente, mas com firmeza. Sr. Patterson, o problema não é você não saber quem eu era. O problema é você ter me julgado pelo que eu parecia ser. Você viu uma mulher negra, com roupas simples, dirigindo um carro velho e automaticamente assumiu que eu não sabia nada sobre carros. Gary baixou a cabeça, o peso da verdade sendo impossível de suportar. Quantas outras pessoas você já julgou assim? Continuou Alicia. Quantos talentos você deixou passar porque não correspondiam à sua ideia de como um especialista deveria parecer? Rebecca Martinez assentiu vigorosamente. Doutora Brown tem razão. Preconceito não é apenas moralmente errado, é economicamente burro. Você quase perdeu a chance de conhecer uma das maiores especialistas do ramo. Dr. Harrison acrescentou. Gary, em 40 anos de medicina, aprendi que competência não tem cor, não tem classe social, não tem gênero. Tem conhecimento, dedicação e habilidade. E a doutora Brown demonstrou os três hoje. James Morrison, que havia assistido a toda a revelação em silêncio, finalmente falou. Gary, disse ele calmamente, acho que preciso reconsiderar onde levo meus carros para manutenção. Uma oficina que julga pessoas... Por aparência, talvez não seja o melhor lugar para cuidar de veículos de precisão. As palavras de James foram como um soco no estômago de Gary. Perder clientes VIP como Morrison poderia significar o fim de sua reputação no mercado de luxo. Jake se aproximou de Alicia, visivelmente constrangido. Doutora Brown, disse ele, nós pedimos desculpas. Não tínhamos direito de tratá-la daquele jeito. Mike assentiu vigorosamente. Foi ignorância nossa, ignorância e preconceito. Alicia olhou para os dois jovens mecânicos e seu rosto se suavizou. Vocês são novos, disse ela gentilmente. Ainda tem tempo de aprender que respeito se dá a todas as pessoas, independentemente de quem você acha que elas são. Usem isso como lição. Carlos, o mecânico mais velho, se aproximou também. Doutora Brown, disse ele, com a humildade de quem havia aprendido uma lição importante. A senhora estaria disposta a dar algumas dicas para nós sobre diagnóstico de problemas complexos? Alicia sorriu. Claro, Carlos. A troca de conhecimento sempre foi importante para mim. Talvez possamos organizar alguns workshops aos sábados. Gary observava toda a cena com uma mistura de humilhação e admiração. Havia perdido clientes importantes, havia sido confrontado com seus próprios preconceitos, mas também havia presenciado uma lição sobre dignidade humana que jamais esqueceria. Doutora Brown, disse ele finalmente, não posso desfazer o que aconteceu hoje, mas posso garantir que aprendi uma lição que levarei para o resto da vida. E se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só pedir. Alicia assentiu graciosamente. Obrigada, Sr. Patterson. Mas lembre-se, a próxima pessoa que entrar aqui pedindo ajuda pode ser exatamente quem você menos espera. Dê a ela a mesma chance que você daria a qualquer um. Enquanto Alicia coletava suas ferramentas e se preparava para ir embora, Rebecca Martinez se aproximou uma última vez. Doutora Brown, disse ela, mesmo que não aceite um emprego fixo, gostaria de ter seu cartão. Tenho certeza de que vamos precisar de seus serviços. Alicia sorriu e entregou um cartão discreto. Rebecca olhou para ele e seus olhos se arregalaram.
Alicia Brown, PhD em Engenharia Mecânica, consultora sênior em sistemas automotivos avançados, leu ela em voz alta. Especialista certificada pela Ferrari, Lamborghini e McLaren. O cartão circulou entre os presentes e cada pessoa que o lia ficava mais impressionada. Gary Patterson, ao vê-lo, sentiu suas pernas tremerem novamente. Havia humilhado uma mulher cujas credenciais eram superiores às de qualquer pessoa que conhecia no ramo. Quando Alicia finalmente saiu da oficina e entrou em seu Honda, que agora funcionava perfeitamente, ela abaixou o vidro e disse uma última coisa. Lembrem-se, nunca julguem um livro pela capa. Vocês podem estar perdendo a oportunidade de conhecer uma biblioteca inteira. E com essas palavras, Alicia Brown dirigiu seu Honda 2008 para fora da Patterson's Premium Auto Repair, deixando para trás uma oficina cheia de homens que jamais esqueceriam a lição que haviam aprendido naquela tarde. Gary Patterson ficou parado na porta, vendo o carro se afastar, carregando uma das maiores especialistas em motores do mundo, uma mulher que ele havia tratado como se fosse ignorante, apenas porque ela não se parecia com sua ideia preconcebida de como um especialista deveria ser. A partir daquele dia, a oficina de Gary Patterson mudou, não apenas na forma como tratava os clientes, mas na forma como via o mundo, porque às vezes as maiores lições da vida vêm disfarçadas das formas mais inesperadas, conduzindo Hondas velhos e pedindo apenas um pouco de respeito e dignidade humana. Eles riram, duvidaram, apostaram contra, mas no final aprenderam uma lição que você não aprende em nenhuma faculdade. Nunca subestime quem luta em silêncio. Se essa história mexeu com você, comente o que sentiu, deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui a gente conta o que ninguém tem coragem de mostrar. O talento invisibilizado vencendo o preconceito. Bora virar o jogo junto? Ativa o sininho e vem para a próxima virada.